Prosseguem os estudos do livro Nosso Lar. Toda terça-feira, aqui neste canal, nós temos a oportunidade de estudar a obra na sequência dos capítulos. Estamos hoje com o capítulo 25, coincidente com o episódio 25 desta série de estudos do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira, autoria do espírito conhecido como André Luiz, que produziu toda uma série de livros. Este é o primeiro deles, Nosso Lar. Capítulo 25, episódio 25, com o sugestivo título Generoso Alvitre. No capítulo anterior, nós nos lembramos que André Luiz teve contato com aquele aparelho receptor de mensagens e de imagem, onde o repórter ou a pessoa que estava dando notícias conclamava a união de pensamentos, de harmonia em favor da Terra, em função da próxima eclosão da Segunda Guerra Mundial. Depois que conversaram bastante, diante das explicações de Lísias, o diálogo entre André Luiz e Lísias, nós estamos aqui no novo capítulo em continuidade, e André vai dizer que no dia imediato, muito cedo, fez leve refeição em companhia de Lísias e dos familiares. Américo, tem um café da manhã lá também, né? Opa, estamos nessa. Se tiver um pãozinho de queijo, uma frutinha para começar o dia, é muito bom. Como já vimos em conversações anteriores, essa expressão leve refeição não é como fazemos aqui, né? Nós vamos saber mais tarde como será essa leve refeição. E, naturalmente, que os filhos de Dona Laura, Lísias e as irmãs sairiam para o trabalho no Ministério do Auxílio. Eles têm atividades ali, como conhecidos, já citados, né? E a Dona Laura comunica a André que arrumou companhia para hoje, que Rafael, funcionário do Ministério da Regeneração, passará por ali a pedido dela, com autorização de Clarencio, uma vez que Clarencio autorizou que André fosse conhecer outros departamentos. Ela cita Rafael como companheiro da família, que vai apresentá-lo ao ministro Genésio. E André, naturalmente, estava muito agradecido. Então, Américo, André agora vai ter a oportunidade de conhecer os trabalhos de Nosso Lar mais diretamente. Aqui é interessante, Orson, lembrar que quem trabalha no ministério, num determinado ministério, ele mora próximo ao ministério. É uma coisa muito interessante, que ainda nós temos que aprender na Terra a fazer. E vamos fazer, em algum instante vamos fazer. Então, como a Laura e os filhos trabalham no auxílio, porque o Lísias trabalha na enfermagem do Ministério do Auxílio, para onde o André Luiz foi. Então, eles moram nos quarteirões que estão agregados ao Ministério do Auxílio, que é para andar sem precisar volitar. Nós vamos explicar por que eles não volitam lá em Nosso Lar mais à frente. Então, eles andam e rapidamente chegam no local de trabalho, ou então pegam um aeróbus aí, se estiver muito longe. Então, cada ministério tem os seus trabalhadores seccionados naquele lobo de estrela, são 6 pontas, onde cada ministério, que fica no entorno do Palácio da Governadoria, recebem os trabalhadores desses, cada um dos ministérios, para o trabalho diário. E o André, ele vai receber uma visita de alguém que trabalha na regeneração. Vai ser o primeiro ministério que o André vai visitar. E, portanto, é em outro pedaço da cidade. Neste capítulo, nós ainda não vamos ver a questão do trajeto, até porque o capítulo vai concluir com a chegada de Rafael. Antes, Américo, há um precioso diálogo entre Dona Laura e André, que, sabendo que a mãe de André Luiz reside em outra colônia, ou numa colônia mais superior, ela se dá o direito de ser uma conselheira materna para André, o que o comove bastante. Ela se dá a liberdade, até pela amizade que ambos já cultivam, pelos laços espontâneos de afeto,
a lhe dar alguns conselhos, algumas orientações para ele que vai começar esse processo de visitação. E esta página do livro Nosso Lar, neste específico capítulo 25, Américo, é muito valiosa essa página. Os esclarecimentos que ali estão, deveremos ler, para nós que estamos participando desse programa agora, deveríamos ler várias vezes, porque chama atenção sobre vários aspectos. Ela vai fazer uma série de observações, ela vai perceber, ela já percebeu no André uma curiosidade muito grande, é típica do cientista, ele foi cientista na Terra, e, portanto, ele quer saber como, né? Todo cientista gosta de saber por que aquilo acontece, né? Isso vale para muita gente, mas para o cientista vale muito mais, né? Então, ela está preocupada com esse interesse muito forte que o André tem a respeito de saber como as coisas funcionam, e vai alertá-lo de que isso não basta. Na vida espiritual, é preciso que a gente se interesse pelo outro, não pelos próprios conhecimentos só. É bom fazer as duas coisas, mas com parcimônia. Ainda que tenhamos o desejo de conhecer, aprofundar conhecimentos, e até motivado por essa curiosidade, no caso dele, uma curiosidade até científica, do pesquisador nato, daquele que está habituado a enxergar além dos olhos, ela vai fazer recomendações expressivas. Me chamou muita atenção ler esse trecho novamente, justamente para que ele não se limite apenas a observar. Ao invés de apenas observar, que ele medite na primeira oportunidade que tiver de fazer algo, de contribuir no ambiente que ele está, para aprender desde já a servir e meditar na oportunidade do trabalho. Com isso, naturalmente, como ela vai dizer aqui no capítulo, ele vai construir um círculo de amizades, vai despertar a simpatia dos companheiros, porque as advertências são muito válidas, são muito expressivas realmente. E ela vai ter uma frase aqui, que pesquisar atividades alheias sem testemunhos do bem pode ser criminoso atrevimento. Américo, esta frase que está aqui no capítulo me chamou muita atenção para muitas ocorrências do cotidiano humano, inclusive dentro do movimento espírita, em que há essa tendência humana de fiscalização alheia, de observação do comportamento alheio, mas sem a contrapartida do testemunho do bem. Aí pode ser um atrevimento que ela classifica como criminoso. É importante essa frase. Eu achei a frase difícil de ilustrar, não me ocorreu nada para ilustrar essa frase. Mas como nós vamos editar o vídeo, quem sabe a gente tem alguma ideia para ilustrar isso aí, ou você mesmo pode sugerir uma imagem para configurar essa ideia. Então, a pesquisa, ela é necessária, faz parte de quem quer saber como as coisas funcionam. Há pessoas que são pesquisadoras natas, elas estão sempre perguntando por que isso, por que aquilo. E, de modo geral, isso acontece com qualquer criança no início. As crianças querem saber como as coisas funcionam. E nós temos que atender a essa expectativa. Eu sei que, de vez em quando, cansa. Netos, principalmente, cansam os avós com um monte de perguntas. E nós precisamos ser hábeis para poder responder com uma certa atenção a essas perguntas, porque se a gente nega isso, a gente vai criar problemas, depois eles não vão mais fazer perguntas para nós. E nós temos muito também que aprender com as crianças, porque elas são observadoras. E às vezes elas fazem umas perguntas que nós não faríamos na nossa época, quando tínhamos a idade delas. Sim, sim, sim. Essa questão de pesquisa, voltando à frase que eu destaquei aí, pesquisar atividades alheias, a ausência de trabalho ou de testemunhos do bem nos tira a autoridade deste desejo de fiscalização alheia. A gente perde qualquer autoridade ou credibilidade para fiscalizar ou criticar uma atividade alheia. Como nessa frase que você destacou aí, Américo, inclusive que você vai colocar para os nossos telespectadores, e até gostaria que você mesmo lesse a frase. Então, logo depois da pesquisa, do alerta que a Laura faz à pesquisa, ela já avisa na frase seguinte que muitos fracassos nas edificações do mundo procedem dessa anomalia. E depois, então,
vem uma frase fantástica, não é? Que é: todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Isso é muito interessante. A gente pode observar isso em família, no grupo social a que pertencemos, no centro espírita, na empresa onde se trabalha. Todo mundo quer observar, mas ajudar nem sempre. E depois, em seguida, ela já emenda outra frase fantástica, que é essa aí do trabalho digno, que eu vou deixar para você. Pois é, essa frase vai nos trazer: somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Américo, isso é muito abrangente. Assim como a frase anterior valoriza o trabalho que se possa realizar e que raros se dispõem a realizar, porque a maioria apenas observa, são poucos os que verdadeiramente trabalham e arregaçam as mangas para trabalhar. Aqui, valorizando o trabalho realmente, ela vai dizer, né, que somente o trabalho digno confere ao espírito merecimento indispensável, quaisquer direitos novos. Américo, em off, antes de gravar, você fez uma observação muito importante. Embora todo trabalho seja digno, nem todos trabalham com dignidade, não é mesmo? Como é que classificamos essa colocação? Aí tem duas sutilezas, né? O trabalho precisa ser digno, eu preciso fazer isso com dignidade, eu não posso estar pensando em tirar proveito do trabalho, em prejudicar pessoas com o trabalho, em tirar as oportunidades das pessoas do trabalho para que eu fique numa posição melhor, enfim. Isso tudo é levado em conta pelas instâncias superiores que nos dirigem, ou melhor, nos acompanham. Nos dirigem também, mas também nos acompanham. Porque logo em seguida ela vai colocar que isso é indispensável para qualquer direito novo. O que significa direito novo? É que se eu faço o trabalho não dignamente, eu posso não conseguir coisas que eu me acho digno de receber. Então, as instâncias superiores estão atentas a isso. Quem trabalha no bem dignamente pode até fazer alguma solicitação e receber da vida coisas que nem espera, mas que são dignas pelo trabalho que fez. Então, tem um mecanismo aí de causa e efeito muito interessante. A frase é curta, mas esse final, que é indispensável para nós termos direitos novos, isso repercute, inclusive, nas próximas encarnações. Se eu não fizer o trabalho digno nesta vida com a profissão que eu tenho, eu posso não ter direito a fazer a mesma coisa caso eu queira, porque eu não honrei a profissão da presente existência. Então, isso tem uma repercussão fantástica. Como você diz, isso é extremamente abrangente. Que coisa interessante, que profundidade nesta frase, que aí está dentro de um capítulo esquecido aqui no capítulo e que a gente tem que prestar muita atenção. E aí entra, Américo, aquilo que me chamou muita atenção nesse capítulo especificamente, das orientações de Dona Laura, após essas brilhantes frases em que ela premia o leitor, aquele que estamos lendo o livro, e também o seu companheiro ali, o André Luiz, ela vai dizer que o Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, justamente porque ele se localiza na região mais baixa de nossa colônia espiritual de ligação com a Terra. Então, ela diz para ele, aconselha André Luiz a não se considerar humilhado por atender tarefas pequenas, humildes, para ele observar e ser útil e colocar-se à disposição para trabalhar, ainda que em tarefas aparentemente seriam de menor importância. E dá um exemplo, né? O próprio Jesus, quando esteve na Terra, não desdenhou o trabalho da oficina da madeira que o pai tinha e em que ele colaborou até assumir a tarefa aos 33 anos, ou melhor, aos 30 anos, porque o judeu não considera que o homem está pronto para a vida e dar conselhos antes dos 30. Então, ele obedeceu rigidamente essa cultura judaica, né, hebraica, e só entrou em serviço quando completou 30 anos, que é para ninguém dizer, olha, você não está em condições de falar nada, você não chegou a tirar a fralda, coisa do tipo, como a gente costuma dizer por aqui. Pois é.
E isso vem a reforçar o que ela vai dizer lá no começo do capítulo, né? Para ele não perder a oportunidade de ser útil, estando ali, observando, aprendendo na tarefa nova que vai se envolver, ele tem que sempre procurar analisar com o bom senso para converter observações em tarefa que seja útil. Isso será de muita validade para o aprendizado e amadurecimento do André Luiz, e que naturalmente serve para todos nós em qualquer circunstância. Naturalmente, não precisamos esperar o mundo espiritual para viver isso. Isso está dentro da nossa casa, no convívio com os familiares, observar a situação e tornar-se útil naquele momento. E aqui também tem um alerta, viu, Orson, muito interessante para quem está começando na vida profissional. Porque, às vezes, o início da atividade profissional é muito simples. A pessoa é recomendada lá fazer lá algumas continhas, né? Encadernar algum livro, botar o arquivo em ordem. E se a pessoa desdenha disso, ela não está aprendendo a lição inicial, que é justamente da humildade. Ué, você está começando agora, você não vai querer tomar decisões no âmbito do topo da empresa, você tem que fazer aquilo que passam, né? E aceitar isso e fazer isso com dedicação nos credencia a novos voos na própria profissão. Esse é um alerta fantástico para quem está começando. É o que e que cabe naturalmente na vida espiritual, como no caso do André, embora ele tenha sido médico, embora tenha sido cientista, para ele estava ali agora num ambiente novo, abriu-se a possibilidade que ele queria de sentir-se útil, estava agora acompanhado de Rafael, a pessoa nova que ali veio para encaminhá-lo, e Dona Laura, com todo o sentimento maternal, procurava ajudá-lo para ele não se deixar vencer pela vaidade, ou pela soberba, ou pelo orgulho de não fazer coisas simples, mas observar à sua volta a oportunidade de ser útil, como cabe essa advertência ou este conselho para todos nós, que aqui estamos, como você deu o exemplo da empresa, em que começamos de baixo mesmo. Primeiro dia de emprego, nós temos que nos habituar, e muitas vezes o primeiro dia de emprego se arrasta por meses, até você pegar o jeito, até se ambientar com os colegas, com a dinâmica do trabalho, do serviço. E André vai se dizer aqui emocionado, ele diz que os olhos estavam úmidos, porque era um verdadeiro bálsamo para o seu coração receber tanto carinho, tanta espontaneidade amorosa daquele espírito que se portava ali como uma verdadeira mãe para ele, cuja mãe, naturalmente, estava distante naquele momento. Mas ele recebia de Laura o estímulo necessário, este aconselhamento tão profundo. Ela não só estava dando carinho, porque ela falava tudo isso de maneira doce, mas também alertava, né, educando, olha, cuidado quando você estiver fazendo alguma coisa, em vez de prestar atenção no como, se preocupa com o quem você está ajudando, como você está fazendo essa ajuda, porque isso é fundamental. O aprendizado, ele decorre naturalmente dessa experiência, mas aí a gente já se preocupou com quem precisa, né, que são os necessitados. O André vai começar atendendo necessitados, e não é na área médica. Ele se lembra e faz referência a isso, e que se achava todo orgulhoso por ter um diploma de medicina, sendo que na vida espiritual não é suficiente ter o diploma de medicina. Não é. Tanto é que ele já tinha diploma de medicina na Terra e não vai poder exercê-la na vida espiritual. Basicamente por duas razões. Primeiro, porque o corpo espiritual requer outros conhecimentos e outras medicações e procedimentos que não valem na Terra, porque o corpo é mais sutil. E segundo, porque ele não deu atenção aos pequenos serviços. Então, todo pequeno serviço feito com amor conta ponto para o espírito. Profundo, hein, Américo? Profundo. É algo para se pensar seriamente diante do nosso próprio comportamento. Uma coisa que chama atenção aqui, quase no final do capítulo, Américo, que normalmente ocorre entre nós, a questão de sentirmos afinidade uns com os outros, né? E a gente sempre comenta, à luz do Espiritismo, porque somos espíritas e isso é sempre levado em conta, que parece que a gente já se conhecia,
parece que a gente já... Puxa, foi um reencontro. Isso é muito comum entre casais, entre amigos, entre... Nossa, parece que eu te conheço há 50 anos, alguma coisa assim. E o mesmo fenômeno de observação está ocorrendo aí com a dona Laura e o próprio André. Eu creio que você não veio aqui por acaso. Você não está aqui em mecanismo de casualidade. Estamos todos entrelaçados em teias de amizade secular. Quer dizer, eles estão no plano espiritual e a sensação é a mesma de quando encarnados, que nos afinizamos com alguém e temos essa sensação de já conhecer a pessoa, sentir-se bem, sentir uma atração pela pessoa no sentido do respeito, da consideração, da admiração, da afinidade espontânea, como acontece entre tantas pessoas. Isso é muito bonito, André, Américo. Hoje eu estou chamando você de André 2 vezes já, Américo. Olha o perigo aí. Mas, enfim, olha que coisa interessante, Orson, porque quando a gente chega à vida espiritual, você lembra das pessoas que estavam com você aqui na Terra. Na medida que você as encontra, porque partiram antes, eles conservam a afeição que tinham aqui. Então, é fácil reconhecer. Por exemplo, André não teve dificuldade nenhuma em reconhecer a mãe, porque ele já a conhecia da encarnação presente. Acontece que ele devia ter uma relação com a família ou de Laura e do seu Ricardo de outras vidas, não necessariamente a anterior. Só que ele não lembra a afeição que eles tinham antes. Por quê? Porque ele também esqueceu a afeição que ele tinha antes. Ele só lembra da última. Isso é muito interessante, porque existe uma série de portas corta-fogo isolando as encarnações passadas. O que significa que Deus quer que você se preocupe com o que faz daqui para frente. O que fez para trás, de errado, não tem importância, desde que você faça certo agora. Então, por que a gente não lembra do passado se a gente precisa saber o que fez? Ora, nós sabemos o que nós fizemos pelas nossas tendências. É só você observar uma criança e perceber nela tanto as boas quanto as más tendências, porque isso vai com a gente e isso passa por todas as vidas. Então, ele não se lembra da Laura, não se lembra do Lísias, mas é atraído magneticamente pela afeição que já deviam ter, assim como também somos atraídos magneticamente pelas desafeições que nós provocamos, pelos desafetos que nós provocamos também. Então não tem saída, porque a lei, ela quer que a gente se dê bem com todo mundo. Pois é. E no caso ali de Laura e André, Elísias, que você acrescentou aí nessa observação, é recíproco, né? Porque da parte deles também, né? Da mesma forma como André se sente atraído e protegido e amparado pela família, a família também sente simpatia por ele, quer dizer, é a atração fluídica, magnética mesmo de relações anteriores, que naturalmente o tempo vai desvendando para cada um. E isso acontece com todos nós. E quando chegarmos ao mundo espiritual, poderemos reencontrar espíritos afins ou desafetos, né, como você citou aí no final da sua apreciação, como resultados de outras vivências. E isso é um processo natural da vida. Muito bem. E ela diz ao André que, como já foi dito em outros capítulos, que ela voltará ao círculo da carne, vai reencarnar, mas que estarão ligados pelo coração, quer dizer, pelo sentimento. E ela estimula ele para que se sinta animado, feliz. Ela quer vê-lo feliz antes da partida, que use essa casa como sua habitação e que trabalhe bastante, que se anime, que confie em Deus. Ora, isso sensibilizou muito André, que se sentia muito agradecido, muito sensibilizado, desejando beijá-la muitas vezes como se fosse a própria mãe. Mas nisso bateu na porta. Era o Rafael que chegava. É Rafael que veio buscá-lo. Vá em frente, meu amigo, pensando em Jesus. E aí, Américo, o capítulo é concluído com uma frase também magistral que você vai projetar para todos nós aí, e peço a você também lê-la. Então, a frase é: trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Não tem outra saída. Nós quisermos resultados para nós mesmos, nós precisamos fazer
para os outros. É simples assim. A cada um segundo as suas obras. E fazer o bem e o belo é o propósito da criatura, ou deveria ser o propósito da criatura. Porque quem não faz o bem e também não faz o belo, sofre as consequências de não fazer. É simples, mas, enfim, uma lição difícil a ser aprendida que só mesmo as encarnações sucessivas é que conseguem nos ensinar. Porque a gente sempre colhe numa vida aquilo que fez na outra. E assim a gente vai melhorando por um processo de tentativa, erro e acerto, a gente vai se aperfeiçoando. E isso vale sempre, em qualquer instância do universo, em qualquer planeta, é sempre assim que funciona, a cada um segundo suas obras. Américo, e a frase que conclui o capítulo, com toda a sutileza e profundidade com que ela é apresentada, ela é uma síntese do próprio capítulo, nos conselhos de Laura para André Luiz. Porque ela vai dizer, como dissemos aqui hoje, né, nessa gravação, nesse texto, nesse capítulo, que para que ele não perca a oportunidade de ser útil, para que ele observe à sua volta as oportunidades de ajudar, de aproveitar os minutos, de ser útil, conselho que naturalmente cabe para todos nós, é preciso fazer o bem, como bem destaca o Livro dos Espíritos, e que seremos responsáveis pelo mal que fizemos ou pelo bem que deixarmos de fazer, que gera outros tantos males. Esta frase está bem colocada aqui, fechando realmente este destaque do capítulo. Nós queremos agradecer aí aos nossos telespectadores, estamos concluindo hoje o capítulo 25, metade do livro, Américo. Metade do livro. Ainda tem muito mais pela frente. A metade do livro é uma conquista para todos nós, nos enche o coração de alegria, é um processo, são meses de estudos, de observações, de montagem do capítulo, de estudos, a edição de cada gravação, é um trabalho que demanda atenção e graças a esse ideal que nos move, que move o telespectador, que move a mim, ao Américo, a gente fica muito feliz com isso. E o novo capítulo, o 26 da próxima semana, parece que abre aí a metade do livro, porque Novas Perspectivas é o nome do capítulo 26, que estudaremos na próxima semana. Muito obrigado a você e até lá. Até a próxima.